Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? É o seguinte, muitos de vocês aí têm dúvida na questão, de escolher a altura do zero especificamente e trabalhar com linhas. Então, nesse vídeo aqui, eu quero demonstrar para vocês, as três alturas que temos. Temos o baixo, médio, alto. Em inglês, low, mid and high, tá? E aqui também eu gosto de utilizar muitos pontos de referências. Exemplo, o low eu utilizo olho. E o mid eu utilizo sobrancelha. E o high eu utilizo essa recessão baixa aqui, esse ponto de acabamento, tá ok? Então aqui nesse vídeo eu vou realmente demonstrar a vocês, como executar as três tipos de linhas, a altura, até onde é meu limite. Então bora lá, tá? Aqui eu tô colocando exatamente na alavanca 1, certo? Vou ligar aqui minha máquina, vou posicionar, vou trabalhar com linhas retas. Tá ok? Então aqui eu tô no meu olho, ó. Coloco a máquina pra cá. E eu venho exatamente limpando, tá? Com a 3.0, que é a 0 da máquina. Tá? E aqui eu decidi para esse corte que eu vou trabalhar com uma linha reta. No caso, sempre utilizando uma escovinha, para no caso, se eu precisar, eu já limpo toda aquela região e eu tenho uma visão mais clara, certo? Daquele campo ou então daquela área que eu estou trabalhando, tá? Aí aqui no caso, você vai fazer o outro lado e depois, fazer a junção, tá bom? Então aqui tá a altura, certo? Do degradê baixo quando a gente trabalha com linhas retas. Agora vamos para o degradê médio, exatamente aonde é o nosso limite e o que podemos utilizar como referência para o degradê médio. Então, pessoal, para o degradê médio, tá? Eu gosto de utilizar a sobrancelha. Normalmente temos dois pontos, certo? Temos o final da sobrancelha, como também temos esse ponto alto da sobrancelha. O que eu gosto muito de utilizar entre exatamente ou no meio ou realmente na pontinha. Isso vai de acordo com o cliente, a sobrancelha do cliente, tá? Mas eu utilizo a sobrancelha como meu ponto de referência, tá bom? Então aqui eu vou pegar, ó, eu vou subir um pouco mais, literalmente, ó, acompanha a sobrancelha, a máquina aqui do lado da sobrancelha. E eu venho, certo? Literalmente subindo como fosse um dedo a mais, ok? E é aquela coisa que eu falei para vocês, aquela dica, para vocês garantir o mesmo resultado, deste lado do outro, tá? Sempre trabalha com pontos de referências. Trabalha as suas laterais primeiro e depois faz a conexão atrás. Então aqui tá, se no caso fosse utilizar o degradê médio, tá? Tô trabalhando com linhas retas, como vocês podem ver, e utilizei a sobrancelha como ponto de referência. Agora, pessoal, iremos aqui fazer a linha guia por high fade, que é o degradê alto. Iremos utilizar aqui a recessão baixa, o ponto do acabamento. Então, eu vou literalmente subir mais um dedo, tá? E vou definir a minha linha reta. Lembra que é muito importante, tá, vocês realmente entender por que você está aplicando, certo, a proposta da linha reta. No caso aqui no high fade, eu sempre utilizo quando o meu cliente ele não deseja preservar essa região aqui, ó, tá bom? Aí no caso, quando eu estou trabalhando com linhas retas, certo, fazendo high fade, a proposta é exatamente não desenhar isso aqui vai ser apagado. Se eu estivesse trabalhando com médio, ainda teria esse acabamento, tá ok? Então, aqui, minha proposta mesmo foi só ajudar vocês a explicar, certo, a questão das alturas quando estamos trabalhando com linha reta. Agora eu quero demonstrar para vocês, no caso, como seria se eu estivesse trabalhando com linhas em curvas. Então, pessoal, agora eu quero demonstrar a vocês, mantendo o mesmo objetivo, de explicar a questão das alturas, mas agora iremos trabalhar com linhas em curvas, tá ok? Então aqui, certo, degradê baixo, normalmente eu utilizo a boca, certo? Onde a minha máquina vem na diagonal e faz uma curva por degradê baixo. O que é que define a altura? É exatamente esse nível aqui, ó, esse espaço em cima da orelha,
Então eu chego a marcar aqui, ó, em cima da orelha, tá? E eu vou fazer, no caso, a minha curva. Como vocês podem ver, ó. Tá bom? Aqui eu sigo numa linha diagonal. Por que uma linha diagonal? Tá? Afinal, quando eu vou fazer o outro lado, eu consigo depois fazer a conexão aplicando outra curva. Tá? Então aqui, pessoal, certo? Eu quis demonstrar para vocês, né, a questão como realmente modifica, né, quando a gente trabalha com outro tipo de linha. Aqui a gente está trabalhando com as alturas, né, o baixo, o médio e o alto, porém a proposta, né, agora trabalhando com linhas em curvas, onde o foco realmente é sempre preservar essa linha de acabamento aqui, tá ok? Então agora vamos para o degradê médio. Então aqui, já no degradê médio, eu gosto de utilizar o nariz, certo? Porque normalmente eu vou vir numa curva, tá? Então aqui, ó, eu posso utilizar o nariz, por quê? Porque se eu utilizar o olho, certo? A minha curva não vai ser tão fechada, certo? Ela vai ficar quase uma linha, né, na diagonal. Então quanto mais melhor eu vim de baixo, certo? Melhor, certo? Eu consigo fazer uma curva. Então aqui, ó, vou usar o nariz. Tá bom? Se eu seguir a minha lâmina para baixo, ó, certo? Eu tenho o nariz. E a proposta aqui é exatamente 2 dedos acima da orelha, certo? Iremos manter a linha e assim que passar da orelha, seguimos essa linha na diagonal. E aqui, pessoal, a gente tem a nossa linha em curva, tá? Quando a gente está escolhendo realmente a altura do médio, né? Exatamente 2 dedos acima da orelha. Lembrando que estamos utilizando o nariz como ponto de referência. Pessoal, agora vamos para o high fade, certo? Eu gosto de utilizar agora o olho, tá? Porque assim eu consigo vir realmente numa curva bem aplicada. Ó. E agora, né, iremos utilizar aqui 3 dedos. Vocês podem ver, realmente para fazer essa curva bem aplicada, eu sempre utilizo a metade da minha máquina, tá? Eu nunca utilizo minha máquina inteira. Eu sempre tem uma ponta fora do crânio, tá? E aí, como vocês podem ver, ó, certo? Eu consegui aplicar a minha linha, tá? E aí está, certo? Se no caso fosse a pegada do high fade, né? Muitas pessoas utilizam, né, a recessão baixa aqui, eu posso também utilizar, só que a questão é que às vezes, né, a gente tem que entender que a gente ainda vai trabalhar os zeros. E a gente tem nesse campozinho aqui, a gente consegue ter mais segurança de, no caso, se a gente errar, não invadir. Então, por isso que eu gosto de utilizar, certo? Quando eu estou trabalhando em curvas, normalmente pontos bem menores, tá? Afinal, né, a proposta é curvas, onde eu preciso de um ponto alto e 2 pontos baixos. Então, tomara que vocês curtiram esse vídeo aqui. Eu quis ajudar vocês, né, de como fazer a marcação, né, escolhendo a altura correta e a proposta da linha correta. Aqui nesse vídeo, vimos exatamente trabalhar com linha reta e linhas em curvas, tá bom? Então não esqueça de curtir aí, tamo junto e até a próxima.